O deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, um dos fundadores do MBL, o Movimento Brasil Livre, está aqui no estúdio da Itatiaia, em Brasília, para conversar conosco sobre os principais assuntos da atualidade e também sobre o próprio MBL. Deputado, muito obrigada pela entrevista, obrigada por vir até o estúdio da Itatiaia. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Deputado, o MBL está fundando um partido que provavelmente será oficializado neste ano. Muitos partidos no Brasil estão deixando de existir, estão desaparecendo em função das últimas reformas feitas na lei eleitoral, e vocês estão numa contramão. Por que vocês pretendem lançar um partido e ele vai ter viabilidade para concorrer em 2026? Olha, na realidade o que a gente vê no Brasil são poucos partidos, mas muitas legendas, né? Porque partido político é uma coisa que tem um programa, que tem um projeto que junta, né, políticos que têm uma visão de mundo semelhante e que vão buscar o poder para implementar aquela visão de mundo que acreditam que é melhor para o seu país, né? Aqui no Brasil a gente tem vários partidos que juntam pessoas, deputados federais, inclusive, que são base do governo, são da oposição, são de centro e que não têm um programa próprio. É o caso da maioria dos partidos e, inclusive, desses que estão sendo extintos. Então, o nosso partido vai ser um partido de fato. Vai ter um programa que, inclusive, nós estamos construindo aí ao longo dos últimos anos, que é o Livro Amarelo, que é o nosso livro de diagnóstico de país, de políticas públicas setorizado, né, de acordo com cada ministério, né, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, Infraestrutura, que a gente organiza esse projeto de país, né, construído a muitas mãos, e finalmente ter uma casa para chamar de nossa, né? A gente sempre teve essa dificuldade em partidos políticos, né? Hoje a gente os quadros do MBL estão espalhados nos mais diversos partidos e a gente tem dificuldade, como eu tive, né, na eleição do ano passado, não pude disputar a prefeitura justamente porque o partido não me garantiu a legenda, né? Esse problema acaba a partir do momento que a gente tem um partido próprio, né? Ele vai ficar pronto nesse ano, nós já temos 350 mil assinaturas validadas, 850 mil coletadas, né? Então a fase de coleta já praticamente acabou. Nós estamos validando as assinaturas que a gente já coletou e são necessárias 540 mil. Então a gente está muito otimista. Esse ano saiu o partido para a gente já disputar no ano que vem. Deve ser lançado quando? Em que mês? Nossa expectativa é que seja em agosto, né? Depende do julgamento do TSE que faz o julgamento do estatuto. Qual que é o nome, quais serão as principais características desse partido? Vai ser um partido mais à direita, como o Novo, mais à esquerda, como o PSOL, ou vai ser um partido mais de centro, como vários outros que já existem no Brasil, só que com uma ideologia mais forte? É um partido de direita, né? Acho que hoje nós temos duas grandes discussões no nosso país, que é em relação à segurança pública e em relação à economia, né? Em segurança pública, a gente defende as medidas mais duras possíveis, inclusive eu, pessoalmente, dentro do movimento, defendo que a gente tenha uma nova Constituição para a gente poder endurecer as leis penais. Hoje, por exemplo, a nossa Constituição, isso é cláusula pétrea, veda prisão perpétua. Eu sou a favor de prisão perpétua, inclusive teve um estudo recente que demonstrou, entrevistou aí mais de 400 presos condenados, né, no estado de São Paulo, e demonstrou que, assim, praticamente metade deles não teria cometido crime se houvesse a pena de prisão perpétua, né? Ou seja, os próprios criminosos falando sobre aquilo que os desincentivaria a cometer crimes, né? Ao mesmo tempo de resguardar, né, o trabalho das polícias, principalmente as polícias que fazem rondas ostensivas e que entram em confronto e que muitas vezes hoje são processadas e precisa tirar do próprio bolso para fazer a sua defesa, quando na realidade está exercendo o seu trabalho, está defendendo a sociedade e deveria ter a sua defesa paga pelo próprio Estado, porque está agindo em nome do Estado. Então, acho que a bandeira do endurecimento, né, nas leis penais é uma bandeira muito forte, que vai ser defendida pelo nosso partido. Eu, enquanto deputado federal, né, já aprovei o aumento de pena para furto, roubo e receptação no plenário da Câmara no ano passado. Sou um dos coautores do fim da saidinha, que também foi aprovado e nós derrubamos o veto do presidente Lula. Também um projeto que garante a abordagem com base na fundada suspeita para a Guarda Municipal, né? Você tem casos no STJ, só para pegar exemplo de São Paulo, da GCM fazendo apreensões de centenas de quilos de cocaína, o sujeito é condenado por tráfico na primeira instância e na segunda instância, e o STJ solta porque considera que a guarda não pode abordar, né, uma pessoa que esteja agindo de maneira suspeita. Então, uma série de bandeiras e o outro lado, o outro eixo, a questão econômica, né? Você acabar com os privilégios tributários que você tem para uma elite privada do nosso país que sequestra, saqueia os cofres públicos, né? As esquerdas gostam muito de falar sobre os grandes bancos, sobre os grandes empresários, mas os maiores privilégios concedidos para os grandes empresários no Brasil foram concedidos por governos de esquerda, foram concedidos pelos governos petistas. Inclusive, o período em que os bancos mais lucraram, e a gente pretende
acabar com isso, assim como acabar com os privilégios da elite pública, deputados, senadores, promotores, juízes. A gente vê aí nos jornais todas as semanas, e eu fico feliz que a mídia esteja dando mais atenção para isso, os casos dos supersalários de juízes recebendo 300, 400 mil reais por mês, ilegalmente, inconstitucionalmente, e achando bonito, e achando que aqui ter passado no concurso público te legitima a tratorar a Constituição e receber dinheiro do mais pobre acima do teto constitucional. Né? Então, acabar com os supersalários é uma das pautas. Sem dúvida nenhuma, uma das principais. Agora, o senhor acredita que a pena de morte vai reduzir a criminalidade no país? Não, isso eu não tenho dúvida, né, de que eu pessoalmente defendo prisão perpétua, tenho alguma dúvida em relação à pena de morte, né, porque eu acho que é uma discussão mais polêmica do que a da prisão perpétua, e porque a prisão perpétua tem volta, né? Se você tem uma condenação injusta, você condena o inocente, né? Há como, apesar de você nunca resgatar o tempo de vida que ele passou dentro da cadeia, há como indenizá-lo e há como soltá-lo. Não tem como reviver uma pessoa que foi morta, né? Se ela foi condenada injustamente. Acho que há certa polêmica aí, mas eu ainda sou aberto à ideia se a gente tiver mecanismos que garantam, né, um julgamento sério, um julgamento que você tenha o máximo de certeza possível daquela condenação. Mas assim, que a nossa legislação está tão distante disso que só da gente, por exemplo, acabar com a progressão de regime, só da gente discutir penas bases mais duras, a gente já tem um avanço grande para o nosso país. Eu aprovei também, no ano passado, inclusive foi relatado pelo deputado Lafayette, projeto que mantém preso, né, preventivamente aquele sujeito que é pego cometendo um crime em flagrante e aquele crime é um crime hediondo ou é um assalto ou aquele sujeito é membro de milícia ou de facção criminosa, né? Para acabar, isso é uma coisa que a gente vê muito no estado de São Paulo, pessoas com 8, 15 passagens pela polícia e aí só acabam sendo presas quando cometem um crime mais grave, quando são pegas no homicídio ou no latrocínio, quando já tiveram várias passagens por outros crimes, né? Então, para acabar com isso, a gente também aprovou no ano passado esse projeto para converter em preventiva, né, aquela prisão em flagrante de um crime hediondo, assalto ou de membro de facção criminosa ou membro de milícia. Agora, o que eu acho muito infeliz, falei sobre todos esses projetos que eu aprovei na área da segurança pública, é a paralisia do Senado, né? O Senado parece completamente apático e insensível à realidade de uma verdadeira guerra civil que a gente vive no Brasil. Para você ter uma ideia, se você somar todo o número de mortes dos países europeus, se você somar o número de homicídios dos Estados Unidos, se você somar o Canadá, se você somar a Rússia, ainda não chega no número de homicídios do Brasil, né? E o Brasil tem seus 216, 217 milhões de habitantes, e todos esses países somados que eu falei para você têm 1 bilhão, né, e 200 milhões de habitantes. Então a gente de fato vive um país em guerra, e o Senado parece não ter nenhuma sensibilidade em relação a isso. Deputado, qual que é o status de tramitação desse projeto que o senhor disse que Lafayette Andrada, que é um deputado federal mineiro, relatou? Qual que é o status desse projeto hoje de tramitação? Que converte a possibilidade preventiva para regime fechado. Foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, agora falta a deliberação do Senado. Agora, deputado, só para a gente não sair desse assunto ainda do partido do Missão, em 2026 vocês pretendem ter candidato à presidência da República? Qual que é o plano para a próxima eleição? E o senhor já pode concorrer na próxima ou pela idade ainda não? Quando é que isso será possível? O meu plano é concorrer a deputado federal, né, para a reeleição. Acho que nós temos um desafio aí de eleger pelo menos 5 deputados federais, que é o número mínimo que você precisa ter para participações em debate, né? Então, a gente quer participar dos debates das eleições de 2028 e de 2030. Só para deixar muito claro, né? Nós temos plena consciência que o projeto para tornar o Brasil um país desenvolvido, um país sério, é um projeto geracional. Não é uma coisa que a gente vai atingir em 1, 2, 3, 4 eleições. É um projeto que vai demorar algumas décadas. Então a gente faz um planejamento de longo prazo, justamente pensando nisso, que de fato qualquer mudança abrupta que seja prometida não vai acontecer porque não é factível. Então o nosso plano, né, eleger pelo menos 5 deputados federais, ter um candidato à presidência da República, não só para mostrar o partido para o Brasil, quais são os nossos valores, quais são os nossos ideais, ajudar a eleger os deputados federais, ajudar a eleger eventuais candidatos ao Senado, candidatos a deputado estadual, e também eu não vejo razão
para também falar numa viabilidade até de eleger esse candidato. A gente viu recentemente na eleição na cidade de São Paulo, pode ser um candidato que eu tenho 1 milhão de coisas contra ele, que é o Pablo Marçal. Mas, de fato, era uma pessoa que saiu do zero e conseguiu se tornar competitiva num partido que, assim como o nosso na primeira eleição, não tem tempo de televisão, não tem fundo, e nada disso, né? Então eu acho que existe sim a possibilidade, ainda mais no cenário aberto, como nós temos no cenário de 26, da gente lançar um candidato à presidência da República para ser competitivo também. Uma figura como o Pablo caberia no Missão? Não, jamais, pelo amor de Deus. Não, uma figura como o Pablo é bem distante da gente. Mas o que... aí você perguntou sobre eventual candidatura minha, né? Eu sequer teria idade para disputar a presidência da República, nem na próxima eleição, nem na outra eleição, eu não vou ter idade para isso, mas a nossa ideia é consultar, né, a nossa militância, consultar os nossos quadros já nesse ano aqui de 2025, para a gente saber quais são as pessoas que querem disputar, né, eleições nacionais, querem disputar a presidência da República e a gente fazer prévias entre esses quadros. Tem expoentes hoje? Quais seriam nomes possíveis? Porque o principal nome vindo do MBL, a princípio, é o senhor que ocupa um cargo mais alto também, que é de deputado federal. Não, hoje nós temos quadros como o Cristiano Beraldo, nós temos quadros como a Amanda Vettorazzo, nós temos quadros como o Arthur Duval, enfim, a gente tem uma série de nomes que poderiam disputar. Arthur Duval, mamãe falei. Isso, e que o cenário ainda está aberto dentro do partido, né?